Bem, meus amigos, como bem diz alguns sábios, o tempo é senhor da razão. E a gente percebe isso quando o tempo passa e a verdade acaba aparecendo. E exatos até nos dias, 6 anos depois, o juiz federal Cleiton Alves Ferreira sentencia sobre a Operação Veiculação de 2016, desencadeada justamente no dia 9 de setembro de 2016, e exatos 6 anos depois, também no dia 9 de setembro, ele inocenta a ex-prefeita Francisca Mota, juntamente com outros que estavam sendo acusados de improbidade administrativa, num processo que se estendeu por 6 anos na Justiça Federal, por meio do Ministério Público Federal, através de uma operação veiculação que foi desencadeada naquele dia e que resultou no afastamento da prefeita Francisca Mota, juntamente com secretários e outros envolvidos. E aí, desde aquela época que a gente fazia alguns questionamentos com relação a esta operação, porque ela foi desencadeada às portas de uma eleição, justamente em 2016, no mês de agosto, quando a eleição era em outubro. E a gente sabia que algo existia que não era normal. Se foi feita uma pirotecnia muito grande, me lembro muito bem a época, com estardalhaço na imprensa estadual, que acabou tendo dividendos políticos por conta desta operação. Não que o Ministério Público tivesse essa intenção, não, mas acabou favorecendo politicamente, queira ou não, membros da oposição que acabaram ganhando a eleição e trazendo sérios prejuízos políticos, administrativos para a cidade de Patos, mas muito mais moral para os implicados. E desde lá se questionava os meios operantes modus operandi da operação, as acusações feitas, os advogados já diziam que não existiam provas suficientes para o que se acusava, e muito se questionava como ela foi realizada, quando e como. E aí, 6 anos depois, a justiça vem e diz que não havia provas suficientes. Não restaram provadas as suspeitas de frustração do caráter competitivo dos procedimentos licitatórios investigados. Portanto, a licitação foi feita para a justiça da forma correta. E não havia motivo para o afastamento da prefeita, nem tampouco os prejuízos causados para todos os implicados. E aqui eu queria fazer a seguinte pergunta: quem vai reparar o dano causado para a ex-prefeita Francisca Mota e todos os demais, a sua filha Ilana Mota e todos os outros que foram arrolados como réus neste processo? Quem vai arcar com os prejuízos moral, político, administrativo que essas pessoas tiveram? Os prejuízos politicamente causados à cidade de Patos, administrativo nem se fala. Patos, depois disso, acabou sendo mergulhado no mar de lama, numa administração desastrosa que, inclusive, de tanta acusação que fez, 1 ano e meio depois acabou sendo alvo de outra operação, a Cidade Luz, que acabou causando um afastamento do então prefeito que acusava a ex-prefeita de malversação do dinheiro público e que mergulhou a cidade de Patos numa verdadeira sarjeta. E até hoje pagamos o preço de dívidas que não foram pagas,
e da operação que ainda não teve fim, da Cidade Luz, e que gerou exatamente também um afastamento de outro prefeito. Portanto, a verdade ela sempre aparece, mas é preciso dizer que uma pessoa só pode ser julgada culpada quando acaba o julgamento. Mas antecipadamente foram feitos julgamentos, tanto na eleição quanto anteriormente por parte da sociedade, pré-julgando e julgando antecipadamente as pessoas envolvidas nesta operação. E que agora tem um desfecho justamente através da justiça, dizendo que todos são inocentes e culpa nenhuma há no processo que foi realizado para a contratação dessas empresas que fazia alocação de carros para o município. E aqui fica a lição para o povo de Patos, para as autoridades, para o próprio Ministério Público ter mais cuidado quando montar essas ações, essas peças acusatórias, para que pessoas não sejam jogadas numa vala comum como se não fossem absolutamente nada, nem ninguém. Eu discordo plenamente disso, discordo de ações que fazem pirotecnia, ações midiáticas, que na verdade querem apenas, às vezes, passar para a população que está havendo uma ação de fiscalização contra a corrupção, quando na verdade a gente sabe que muitas das vezes, ou não todas, claro, mas tem algo a mais por trás. Portanto, essa operação serve de lição como uma operação desastrosa, que nada trouxe de bom para a cidade de Patos, muito menos para os acusados. Mas, felizmente, o tempo é o senhor da razão e trouxe a verdade à tona há exatos 6 anos depois. Fica aqui o nosso lamento de tudo isso que aconteceu e que prejudicou a cidade de Patos e que não levou absolutamente nada, a não ser ao prejuízo, repito, moral dos implicados, político-administrativo para a cidade de Patos e também para as pessoas que foram arroladas como réus neste processo. Que sirva de exemplo e que seja o fim de operações de pirotecnia, midiáticas, que mais parecem que servem para fazer com que pessoas apareçam e se promovam, quando na verdade isto não leva a absolutamente nada. Esta é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!